Hoje é um grande dia para mim porque estou em casa, rodeado por paredes cheias de memórias. Jack também está aqui, parecendo tão orgulhoso e feliz. Ele está explorando os cômodos com entusiasmo, e não consigo evitar sentir sua energia me contagiando. Estamos na parte principal da casa da minha família, o lugar onde os sonhos do meu pai se tornaram realidade. Meu pai trabalhou muito para tornar este lugar incrível, e agora ele vale mais de 100 milhões de dólares. É como o legado dele, algo que ele deixou para mim quando faleceu. Agora, sem meu pai ao meu lado, meu marido quer uma parte do legado da nossa família. Ele insiste que o que antes era só meu agora deve pertencer a nós dois. Mas eu sei que não é bem assim. Tenho provas, documentos com meu nome, Sarah, como a legítima proprietária. Aos 42 anos, trabalho no mundo digital, graças ao meu emprego em um banco online. Essa carreira não foi mera sorte. Ela foi moldada pelos valores que meus pais me ensinaram sobre gestão financeira. Eles me mostraram a importância de ser responsável com as finanças, lições que levo comigo até hoje. Crescendo em uma família rica, meus pais me ensinaram a respeitar a riqueza e a não a considerar como algo garantido. Apesar da nossa condição financeira, eles garantiram que eu não me tornasse mimado. Minha mesada era igual à de todo mundo, e a gente não comia refeições chiques o tempo todo. Eu estudava numa escola pública normal, não numa particular chique. Mas, de alguma forma, os rumores de que éramos super ricos se espalharam mesmo assim. As pessoas pensavam que minha vida era só luxo e diversão por causa da nossa casa grande e do nosso dinheiro. Sarah, com essa sua casa enorme e todo esse dinheiro, a vida deve ser fácil, né? Você deve ter todos os aparelhos eletrônicos e jogos mais legais. Podemos ir aí jogar. As pessoas frequentemente me faziam essas perguntas, pensando que eu tinha tudo. Mas a verdade é que minha vida não era tão extravagante quanto eles pensavam. Eu não tinha os brinquedos ou consoles de videogame mais modernos, mas as pessoas ainda presumiam que eu tinha. Às vezes, parecia que todos só queriam ser meus amigos por causa do dinheiro da minha família. Sarah, você é rica, não é? Pode me emprestar um pouco de dinheiro. As pessoas que pediam dinheiro sempre me deixavam desconfortável. Parecia que elas não entendiam os valores que meus pais me ensinaram. Aí me meti numa enrascada quando quebrei sem querer o console de jogos da Maria. Eu não tinha dinheiro nenhum naquele momento, o que piorou ainda mais a situação. Por volta da mesma época, Julie e eu nos tornamos colegas de classe. Ela perguntou se eu havia contado aos meus pais sobre o acidente, mas eu estava com muito medo de decepcioná-los e não disse nada. Não posso contar para eles. Eles podem ficar bravos. É por isso que estou te perguntando, Sarah, confessou ela. Dizer não foi horrível, principalmente porque eu não queria que a situação ficasse estranha na escola. Mas meus pais foram claros quanto a não emprestar dinheiro, então tive que me desculpar com a Julie e explicar que não podia ajudar. Depois que não conseguia ajudar Julie, ela acabou chorando, e logo começaram a circular boatos. As pessoas me acusaram de não ajudar um amigo necessitado, mesmo minha família sendo bem-sucedida financeiramente. Tentei explicar que não tinha dinheiro sobrando, mas pareceu não fazer diferença. Então Maria disse algo que me magoou muito. Ela insinuou que eu me importava mais com dinheiro do que com amizade. A situação piorou quando Maria e Julie começaram a espalhar mentiras, dizendo que eu lhes devia dinheiro e me recusei a pagar pelo console quebrado. A escola acabou descobrindo a verdade e repreendeu Maria e Julie. Mas, em vez de parar, os boatos pioraram e chegaram até meus pais. Meu pai decidiu resolver a situação e organizou uma reunião com as famílias delas. Mesmo que elas tenham pedido desculpas, decidi me afastar de Maria e Julie depois disso. Eu ainda tinha que lidar com os olhares e os cochichos, mas pelo menos não havia mais confrontos diretos. Durante o jantar naquela noite, meu pai compartilhou um conselho que me acompanhou por anos. Ele disse: é importante manter suas decisões, especialmente quando se trata de dinheiro, Sarah. Dizer não não tem problema nenhum. Ele disse com um sorriso: você não precisa contar a ninguém sobre suas finanças. Se alguém continuar perguntando, diga apenas que precisa consultar seus pais, mesmo que saiba que não pode emprestar dinheiro. Essa lição sobre como lidar com assuntos financeiros de forma elegante e firme tornou-se muito importante para mim. Conforme fui crescendo, tornei-me mais criterioso em relação a quem deixava entrar na minha vida, priorizando amizades baseadas no caráter, e não no dinheiro. Após a universidade, certifiquei-me de manter minha vida profissional e pessoal separadas, evitando quaisquer complicações financeiras. Toda essa experiência me ensinou a importância de estabelecer limites tanto nas amizades quanto nas finanças, e moldou quem eu sou hoje. Quando eu tinha 35 anos,
conheci Jack por meio de um amigo. Apesar de ele ser um pouco mais jovem, sua personalidade genuína me conquistou rapidamente. Começamos a namorar casualmente. Em pouco tempo, tornou-se algo sério. 2 anos depois, tivemos um lindo casamento, o que deixou meus pais muito felizes. Cerca de um mês depois de estarmos casados, meu pai sugeriu que Jack viesse à nossa casa. Eu confiava no Jack, mas estava preocupada que ele pudesse revelar acidentalmente algum assunto familiar privado, porque ele adora falar. Mesmo assim, depois de um mês de casamento, senti-me pronta para lhe contar tudo sobre a minha família, então convidei-o para visitar a casa dos meus pais. Jack ficou impressionado ao ver a casa da minha família. Sua surpresa era evidente, mostrando que ele não tinha noção da condição financeira da minha família. Apesar da visita ter corrido bem, Jack não parava de perguntar sobre o nosso dinheiro no caminho de volta para casa. Eu mesma não entendia muito de nossas finanças, então as perguntas dele me deixaram desconfortável. Alguns meses depois do nosso casamento, minha mãe ligou para me dizer que meu pai estava no hospital. Foi um choque, principalmente porque eu não sabia que ele estava com problemas de saúde. Ao relembrar nossa última visita, lembrei-me de como ele não parecia bem, e agora me sinto realmente preocupada e culpada. Quando fui ao hospital com minha mãe naquele sábado, meu pai tentou se mostrar animado, mas dava para perceber que ele estava se sentindo para baixo. Ele pediu desculpas pelo que considerava um fardo para nós, demonstrando sua natureza gentil. Então os médicos nos disseram que ele tinha câncer de pâncreas em estágio avançado e que já havia se espalhado demais para a cirurgia. Foi como um soco no estômago. Não conseguíamos acreditar que alguém tão preocupado com a saúde como meu pai pudesse ficar tão doente. Após o diagnóstico, meu pai se manteve forte. Ele só queria que fossemos felizes, o que nos emocionou muito. Eu queria passar cada momento com ele, mas as regras do hospital permitiam visitas apenas de familiares próximos. Ele desejava que nossos amigos estivessem por perto para criarmos memórias felizes em casa, o que nos fez lembrar da vida que ele queria para nós. Então, prometi manter nossa casa cheia de alegria, mesmo depois que ele se fosse. Cumprir essa promessa se tornou muito importante para mim. Decidi renovar a casa da nossa família, algo em que me concentrar durante um período tão difícil. Jack, sempre atencioso, se preocupava com tudo o que eu fazia pelo meu pai, sem perceber as outras coisas com que eu estava lidando, como os problemas de herança da nossa família, sobre os quais eu não havia lhe contado. Quando Jack perguntou sobre a saúde do meu pai, finalmente me abri com ele sobre tudo o que estávamos passando. Foi um alívio ter esse apoio enquanto conciliava o trabalho, as visitas ao hospital e todas as emoções. No entanto, a situação ficou tensa quando Jack começou a perguntar sobre o dinheiro do meu pai e a herança da família. Ele até sugeriu que procurássemos aconselhamento jurídico, caso algo acontecesse com a minha mãe também. Isso me trouxe lembranças dolorosas. Meu pai tinha um advogado em quem confiava, mas a insistência de Jack em ser cauteloso com o dinheiro começou a causar problemas entre nós. Alguns meses depois, meu pai faleceu após lutar bravamente contra a doença. Então começaram as discussões sobre a herança dentro da família. Acabei ficando com a casa grande, avaliada em 5,5 milhões de dólares. Mas o crescente interesse de Jack na herança, apesar de eu tentar mantê-lo fora disso, tornou as coisas ainda mais difíceis. Ele estava empolgado com a mudança para a mansão e não parava de perguntar sobre assuntos financeiros, o que me pegou de surpresa. Mais tarde, descobri que ele havia conversado com meu primo no funeral, que mencionou que a casa seria um desperdício se permanecesse vazia. Isso só complicou ainda mais as coisas. Apesar das minhas tentativas de explicar a Jack que a herança não era algo que compartilhávamos, ele pareceu não me ouvir. Nossa relação começou a ficar mais hostil por causa disso. Apesar de estar presente no funeral do meu pai, Jack não ajudou com a cerimônia fúnebre nem com os trâmites legais subsequentes. Quando as coisas começaram a se acalmar e a vida seguiu seu curso, Jack soltou uma bomba. Ele disse que havia transferido a propriedade da casa da minha família para o nome dele e que tinha documentos legais para comprovar isso. Fiquei chocada e magoada. Ele não só quebrou minha confiança, como também demonstrou uma enorme falta de respeito pelo nosso relacionamento e pelos limites que tínhamos estabelecido. Lidar com questões de herança trouxe à tona problemas maiores em nosso casamento. Tivemos que repensar nossos valores, o quanto confiávamos um no outro e para onde nosso relacionamento estava caminhando. Quando Jack me contou que havia transferido a titularidade da nossa casa de família sem me avisar, fiquei chocada e magoada. Ele disse que estava cansado do nosso casamento e sugeriu que morássemos juntos como colegas de quarto na mesma casa, sem me dar muito apoio financeiro. Ele chegou a ameaçar com o divórcio se eu não concordasse, o que foi muita coisa para assimilar além de tudo mais.
Implorei para que ele refletisse sobre o que estava fazendo e por que havia tomado uma decisão tão importante sem falar comigo. Ele disse que conversou com o advogado sobre a possibilidade de alterar a titularidade do imóvel sem a minha permissão. A situação ficou tão ruim que o divórcio parecia a única saída. Fiquei com o coração partido e perdida, sentindo que precisava me distanciar de um lar e de uma vida que compartilhei com Jack. Eu não conseguia entender por que ele faria uma coisa dessas, e parecia que o dinheiro o tinha mudado para pior. No dia seguinte, Jack exigiu as chaves da casa, dizendo que agora a casa era dele. Isso só piorou as coisas. Ele tentou entrar na casa, mas a segurança o impediu. Mostrei a eles os documentos de propriedade verdadeiros, comprovando que a casa era minha por causa do meu pai. Ao ver a prova, Jack ficou chocado. Ele havia confiado em um cara chamado Jerry para ajudá-lo com assuntos jurídicos, e Jerry havia mentido para ele. Jack chegou a dar $60.000 para Jerry para que ele mudasse a titularidade da empresa, mas acabou sendo um golpe. Jack estava muito chateado. Ele continuava tentando ligar para Jerry, mas Jerry não atendia. Jack ficou furioso com ele por tê-lo enganado e ficado com seu dinheiro. Então ele descontou sua raiva em mim, dizendo que eu gastava muito dinheiro com coisas que ele considerava desnecessárias. Ele chegou a questionar se eu entendia como funcionavam as questões de herança. Embora Jack tenha tentado consertar as coisas e sugerido que dessemos outra chance ao nosso casamento, a confiança entre nós estava muito abalada. Pedi ao segurança que o ajudasse a sair, encerrando assim um capítulo doloroso da minha vida. Nos meses que se seguiram, tive tempo para refletir sobre tudo o que aconteceu. Isso me fez perceber o quão importantes são a confiança e a honestidade em um relacionamento. O que aconteceu com Jack, todas as mentiras e traições, me ensinou a ter cuidado para não deixar o dinheiro nublar meu julgamento. Durante o primeiro culto em memória do meu pai no templo da nossa família, Jack apareceu de surpresa. Desde o nosso divórcio, as coisas não andavam bem para ele. Estava desempregado, tinha problemas financeiros e parecia que as pessoas em quem confiava o tinham desiludido. Ele parecia realmente triste e perdido, parado ali em contraste com a solenidade da ocasião. Enquanto ele tentava se desculpar em meio a lágrimas, suas ações interromperam involuntariamente a cerimônia de homenagem, causando uma comoção entre meus parentes. Apesar do seu sofrimento emocional, tive que pedir-lhe que se retirasse, e a segurança teve de intervir para garantir que isso acontecesse. Foi um momento difícil, especialmente numa ocasião tão solene, que me deixou com sentimentos contraditórios, mas também com um forte desejo de seguir em frente e deixar o passado para trás. Decidi que era hora de sair da casa dos meus pais, algo que eu já vinha planejando há algum tempo. Encontrei um novo lugar para morar e cortei relações com Jack de vez. Entretanto, Jack continuava vindo à propriedade da família, que tínhamos transformado em uma casa de aluguel. Minha mãe e eu administrávamos a casa juntas, transformando-a em um lugar feliz para muitas pessoas visitarem e desfrutarem. Por sua vez, Jack parecia estar tentando fazer mudanças positivas. Ele conseguiu um novo emprego e estava realmente focado em recomeçar. Transformar a casa da nossa família em uma casa de aluguel não só honrou a visão do meu pai, como também criou um lugar acolhedor para hóspedes de todos os tipos. A vila, conhecida pelas suas vistas deslumbrantes e pelo belo jardim, tornou-se muito popular. Realizamos todo tipo de evento lá, desde pequenos casamentos até grandes festas familiares. Trabalhar nisso com a minha mãe nos aproximou ainda mais e nos deixou muito felizes. À medida que a vila se tornava mais bem-sucedida, decidimos adicionar mais recursos para torná-la ainda melhor. Construímos uma piscina, um lounge externo aconchegante e uma área de lazer para as crianças brincarem. Estávamos realmente empenhados em garantir que nossos hóspedes tivessem uma experiência incrível, e valeu a pena. A vila tornou-se um local privilegiado para pessoas que procuram um refúgio tranquilo e experiências inesquecíveis. Todo esse projeto não se tratava apenas de ganhar dinheiro. Tratava-se de realizar o sonho do meu pai e criar memórias especiais para os nossos hóspedes. Cuidar do jardim da casa me trazia uma profunda sensação de felicidade. Ver a casa da nossa família transformada em um lugar onde as pessoas pudessem se reunir, se divertir e criar memórias duradouras me deixou muito orgulhoso. Quase consigo imaginar meu pai olhando lá de cima, orgulhoso do que havíamos conquistado, realizando seu sonho. Essa iniciativa não só concretizou a visão dele, como também nos proporcionou estabilidade financeira e uma sensação de liberdade. Ao longo do caminho, aprendi lições importantes sobre confiança, dinheiro e a força necessária para trilhar meu próprio caminho, livre dos desafios do passado. Nessa jornada de autodescoberta, descobri que enfrentar dificuldades pode, na verdade, nos tornar mais fortes e determinados.
Ouvi notícias sobre Jack por amigos, e parecia que ele estava dando a volta por cima, encontrando um emprego significativo e aprendendo com seus erros. Ver o progresso dele me deu uma sensação de paz, sabendo que ambos estávamos avançando e crescendo. O sonho do meu pai tornou-se uma força motriz para o crescimento, não apenas para mim e minha mãe, mas para todos que visitaram a casa alugada. Tornou-se um lugar de alegria e celebração, um santuário onde as pessoas podiam criar memórias duradouras. O sucesso da vila é uma prova da visão do meu pai, relembrando-nos os valores da resiliência e do trabalho árduo. Por meio dessa iniciativa, criamos mais do que apenas um lugar para ficar. É uma fonte de felicidade, um lugar para criar memórias e a prova de que sonhar grande e se esforçar pode levar a coisas incríveis.